Senhor Jesus, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal A Maior Profecia. Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar aí, versículo por versículo, a carta da igreja de Pérgamo, tá? Que se encontra no capítulo 2, no versículo 12 em diante, tá? Para quem não sabe, a gente está fazendo uma série aqui no canal sobre o livro de Apocalipse, onde a gente está estudando capítulo por capítulo, tá bom? Então, se você ainda não assistiu às aulas passadas, vai aparecer aqui em cima aqui a playlist, você clica e assiste a playlist para você acompanhar todo o estudo, tá bom? Para você aprender aqui sobre o livro de Apocalipse, tá? E antes de começarmos aqui o estudo, eu peço a você que deixe o seu like aí, tá? Para estar ajudando aqui o canal. E comenta aí o que você achou do vídeo, se você discorda de alguma coisa, ou dê sua opinião aí nos comentários também, tá? Então vamos começar aqui. Para quem tem a Bíblia, eu peço para você acompanhar na Bíblia aí, tá? Abram lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 e diante, onde o título diz A Terceira Carta à Igreja de Pérgamo, tá? O versículo 12 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, tá? Como eu já falei nos vídeos anteriores, vou falar também aqui novamente nesse vídeo. Quando a palavra do Senhor aqui, quando João escreve ao anjo da igreja, anjo, não está falando de anjo celestial, porque no livro de Jó vai dizer que os anjos se apresentam diante de Deus. Ou seja, se o Senhor Jesus tinha algo para falar, não precisaria enviar carta para os anjos. Ele falaria para os anjos lá no céu, tá? Então aqui anjo significa da palavra aqui mensageiro, tá? Ou seja, é o mensageiro da igreja que está em Pérgamo. Quem era o mensageiro? Provavelmente era o líder daquela comunidade ali na cidade de Pérgamo, tá bom? E Pérgamo aqui, irmão, para muitas igrejas já não existe mais. Muitas cidades, corrigindo aqui, muitas cidades que foram escritas aqui no livro de Apocalipse já não existem mais. Mas Pérgamo ainda existe até os dias de hoje. E o nome dela é Bérgamo. E ela se encontra na atual Turquia, tá? Então ela ainda existe nos dias de hoje. E quando fala a igreja, não está falando o nome da igreja era Pérgamo, não. A igreja que está em Pérgamo, ou seja, os cristãos que haviam ali na cidade de Pérgamo. E quando fala igreja, não está falando de templo, tá? Está falando do templo do Espírito Santo que somos eu e você. Não templo feito por mãos humanas, mas eu e você que somos a igreja do Senhor, que é onde o Espírito Santo habita, tá? Olha só o que diz. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é a espada aguda de 2 fios? A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Abram lá, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer o seguinte, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, quando fala espada aguda de 2 gumes, é a palavra dele, tá? Que é mais penetrante, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ou seja, não tem como escapar da palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui que ele tem poder para julgar as nações. Julgar como? Para condenar e para livrar, tá? O Senhor está declarando aqui que ele tem poder para condenar e para livrar, tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 13. Eu sei as tuas obras. Olha só, o Senhor, ele fala no livro de Apocalipse capítulo 1, ele vai dizer que ele está no meio dos 7 castiçais. Os castiçais representam o quê? As igrejas.
Ou seja, ele está no meio, ele conhece tudo que nós fazemos, tá? Ele sabe tudo que estamos fazendo, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas obras. Ele sabe de tudo, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha só que interessante. A igreja de Pérgamo, ela representa o ano, bem provavelmente representa o ano de 313 ao ano 590 depois de Cristo. Nessa época teve a união aí da igreja com o Estado, tá? Onde nessa época também foi levantado o primeiro Papa para liderar todas as igrejas. Foi uma época bem de decadência aí, vamos botar assim, na fé cristã, tá? Então foi uma época bem complicada. E aqui vai falar assim, ó, eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Porque o Senhor Jesus aqui fala que lá em Pérgamo era onde habitava o trono de Satanás. Tem 3 opiniões sobre isso, meus irmãos. A primeira é que lá havia um templo dedicado a quem? Ao deus Zeus, tá? O deus da mitologia grega Zeus, tá? Era muito adorado naquela época, tá? A segunda era o quê? O imperador César Augusto decretou que ele deveria ser adorado como um deus. Era praticamente obrigatório adorar o imperador César Augusto como se ele fosse uma divindade, como se fosse o próprio Deus, tá? Ou seja, foi o primeiro culto de adoração ao imperador romano vivo, ao imperador vivo, até ao César Augusto. Então era obrigatório acender incenso, fazer adorações ao imperador naquela cidade, tá? E também ali havia também um deus chamado Esculápio, tá? Esse deus, ele era o deus da mitologia grega também e romana, e era o deus da medicina, o deus da cura. Ali havia ali uma escola de medicina muito grande, muito conhecida, tá? Onde pessoas iam ali para estudar medicina. Em Pérgamo também havia ali uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. Olha só o nome, pergaminho, vem de Pérgamo, tá? Uma homenagem a onde foi criado ali o pergaminho, tá? Do couro ali do carneiro, das ovelhas, tá bom? Então ali fala que ali era onde se encontrava o trono de Satanás, onde Satanás habitava. O interessante é que trono, quando a gente fala de trono, a gente logo pensa em reis, tá? Que se assenta no trono, não é verdade? Então, se o Senhor Jesus está falando que ali era o trono, Satanás ele governava aquela cidade, ele tinha poder sobre aquela cidade, a idolatria era muito grande, a influência de Satanás naquele lugar era muito grande. Ou seja, Satanás ele estava dominando sobre a cidade de Pérgamo. E o Senhor reconhecia isso, o Senhor fala, se as tuas obras onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha, e ele continua, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, apesar de tudo isso, apesar da obrigação de adorar o imperador romano César Augusto, apesar da adoração a Zeus, apesar da adoração ao deus Esculápio, os cristãos ali ainda continuavam mantendo a sua fé firme ali ao Senhor, tá? Não acreditando naqueles deuses, mas somente no Senhor. E o Senhor elogia eles por isso. E não, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem era Antipas? Antipas provavelmente foi o líder daqueles cristãos ali em Pérgamo. E alguns historiadores dizem que Antipas ele foi um homem muito fiel ao Senhor, muito fiel mesmo, a ponto de entregar sua própria vida por amor ao Senhor. Alguns historiadores vão dizer que Antipas ele foi pego e por não negar a fé dele, ele foi colocado dentro de um bezerro, tá? Um bezerro de bronze.
ele foi jogado água dentro do bezerro e Antipas foi colocado ali dentro. E debaixo daquele bezerro de bronze foi acendida uma fogueira, a qual foi aquecida tanto que aquele latão ele ficou reluzente, de tão quente que ficou. E Antipas ali ele morreu queimado, tá? Cozinhado e sufocado ao mesmo tempo. Mas ele não negou a fé dele no Senhor. E é assim que nós devemos seguir, irmão. Esse grande homem de Deus foi Antipas. Devemos seguir esse exemplo de não negar a nossa fé. Hoje, quantos estão negando a fé por pouca coisa? Quantos estão negando a fé por um prazer momentâneo? E Antipas não. Nem diante da morte ele negou a fé dele. Faça essa análise agora. Vamos fazer essa análise. Será que eu e você estamos preparados para morrer por amor ao nosso Senhor? Porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Ou seja, será que eu e você estamos preparados para dar a nossa vida por amor ao Senhor? Pense nisso. Vamos continuar aqui. Versículo 14, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmão, como a palavra aqui já diz, Balaão, ele foi um falso profeta, tá? No livro de Números, capítulo 22, 23, 24, vai falar que quando Balaque, que era rei dos Moabitas, ele ouve que o povo hebreu estava marchando em direção à cidade onde ele governava, ele fica apavorado, porque ele já sabia a fama do povo hebreu, a fama do Deus Salvador, o Deus dos hebreus, era muito grande. O que ele havia feito no Egito, as batalhas que o povo hebreu havia vencido no nome do Senhor. E quando Balaque ele sabe disso, ele fica apavorado. E ele se lembra que havia um profeta ali na cidade. E qual era esse profeta? Balaão. E Balaque ele faz o quê? Ele envia seus servos com ouro, prata, vamos botar assim, várias coisas valiosas oferecendo para Balaão, falando assim, porque Balaque sabia da fama de Balaão, que tudo que Balaão falava, tudo que Balaão proferia, acontecia. E Balaque envia esses presentes, esse ouro, prata, oferecendo para Balaão, falando o seguinte: vem e amaldiçoa o povo que vem em direção a mim, e eu lhe darei isso tudo. E Balaão não pensa duas vezes, ou seja, aqui nós já vemos que ele não era um profeta de Deus, porque ele se vendia, tá? Ele se vendia para poder profetizar, tá? E quantos nos dias de hoje estão fazendo isso? Estão vendendo a palavra do Senhor, estão se vendendo, tá? Você vem e faz o que eu quero. Tem muitos assim, irmão, você prega na minha igreja, eu vou te pagar, mas você tem que falar aquilo que eu quero que você fale. Irmão, independente a palavra do Senhor. Se de graça recebestes, então de graça dai. Se você recebeu de graça o dom de pregar, um dom de profetizar, você tem que oferecer de graça também, sem cobrar, tá? Porque muitos estão como Balaão, se vendendo, tá? E Balaão ele veio para proferir essas palavras de maldição contra o povo hebreu. Mas quando Balaão, a Bíblia vai dizer lá no livro de Números, capítulo 22, 23, 24, você lê depois, vai dizer que quando Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo hebreu, na hora que ele ia tentar amaldiçoar, ele começava a bendizer, a abençoar aquele povo. E ele fez isso por 3 vezes, tentando amaldiçoar e não conseguia. Então ele vira para o rei Balaque e fala: olha, rei, aquele a quem Deus abençoa, homem nenhum poderá amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Você está entendendo, irmão? Aquele a quem Deus abençoa, Satanás não tem poder para amaldiçoar. Homem nenhum pode amaldiçoar. Hoje eu vejo muitos cristãos com medo de feitiçaria, de macumbaria, de várias outras coisas, com medo, temendo. Por que isso? Por quê? Porque quando Deus abençoa, não há maldição que caia sobre a vida dessas pessoas.
Eu creio que a fé das pessoas estão diminuindo cada vez mais, as pessoas não estão crendo mais na palavra do Senhor. Por isso o medo de feitiçaria, o medo de macumbaria, tá? O medo de maldição. Mas eu tenho uma palavra para você, se você crer no Senhor Deus, crer na palavra do Senhor, crer em Jesus Cristo, não há maldição nenhuma que recaia sobre a tua vida, porque aquele a quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E como está escrito aqui, ó, que Balaque a lançar, a qual ensinava Balaque, Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Quando Balaão viu que não tinha como amaldiçoar aquele povo, o povo hebreu, o povo de Deus, o que ele faz? Ele arma uma estratégia. Ele fala para Balaque o seguinte, olha, tu vai pegar as mulheres mais bonitas, as moabitas mais bonitas que tiver lá, e você vai trazer, e vai acampar elas ali perto do acampamento dos hebreus e vai fazer uma festa. E ali as mulheres vão convidar aqueles homens hebreus para essa festa. E foi isso que fizeram. As mulheres fizeram a festa, convidaram os hebreus, ficaram chamando até aqueles homens irem. Quando eles foram para aquelas festas, os hebreus foram para aquelas festas, ali eles comeram comida sacrificada a ídolos, tá? Beberam e começaram a ter relações com aquelas mulheres, a se prostituírem com aquelas mulheres. Aí vem a decadência aí do povo hebreu, a queda do povo hebreu. Eles pecaram nisso. E o Senhor não se agradou disso. E depois teve uma grande correção, onde muitos ali tiveram que ser mortos por causa daquele pecado. Vamos continuar aqui? É assim também, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Os nicolaítas aqui, não se sabe muito de onde veio essa doutrina dos nicolaítas. Uns dizem que veio de um homem chamado Nicolau, que foi um dos diáconos selecionado lá em Atos 6, junto com Estevão, Filipe. Teve um também selecionado que se chamava Nicolau. Alguns dizem que ele, com o tempo, acabou se desviando da verdade e começou a promover que a graça, se a gente estava no tempo da graça, ele dizia, a doutrina dele era o quê? Se você estava no tempo da graça, se você era salvo pela graça, não tinha importância você pecar, não tinha importância você ficar na fornicação, não tinha importância o adultério, não tinha importância alguma você adorar a Deus e adorar a outros deuses. Ele pregava isso, porque a graça do Senhor alcançou, ou seja, se você era salvo pela graça, você podia fazer o que você quisesse, que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, ele lançava a doutrina dos nicolaítas, também lançava tropeços ali dentro dos irmãos dos cristãos que haviam ali em Pérgamo. E quantos hoje estão seguindo a doutrina dos nicolaítas, a libertinagem dentro da igreja, dizendo que não tem nada a ver você adorar a Deus e cantar um funk, que não tem nada a ver você adorar a Deus, mas ir para um baile, que não tem nada a ver você adorar a Deus, mas continuar na fornicação, que não tem nada a ver você adorar a Deus e continuar no adultério, que Deus é amor, que Deus é graça, que a graça dele está sobre nossa vida, que nós vamos ser salvos pela graça. Vamos abrir lá no livro de Tito, abra lá para mim, comigo aqui, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, olha. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Perfeito. Mas olha só o que diz no versículo seguinte, versículo 12. Ensinando-nos que, e renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Olha só, se você é alcançado pela graça, você vai saber o quê? Que você deve renunciar, olha só, renunciar à impiedade e os desejos mundanos, tá? E vai viver nesse presente século sóbrio, justo e piamente.
Então, irmão, eu entendo o seguinte: se eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus, eu fui alcançado também o quê? Eu fui liberto dos desejos da carne. Eu entendo que se eu sou alcançado pela graça, eu entendo que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não posso mais continuar vivendo no pecado, no lamaçal do pecado. Eu não posso mais me conformar com as coisas desse mundo. Eu não posso viver na impiedade, eu não posso viver nos desejos carnais. Eu tenho que ser sóbrio, justo e fiel. Então, se uma pessoa diz, se eu digo, eu fui alcançado pela graça, eu vivo no tempo da graça, mas eu continuo pecando, eu continuo fazendo as coisas mundanas, praticando o pecado, eu não fui verdadeiramente alcançado pela graça do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui? Apocalipse 3, capítulo 2, me perdoe, Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada é o que? É a palavra, tá? O Senhor está dizendo, arrependa-te, enquanto não em breve virei a ti, e contra ti batalharei com a espada da minha boca, ou seja, virei contra eles e julgarei eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, o que o Espírito Santo está dizendo, o que o Espírito Santo nos ensina, tá? Nos ensina a lutarmos, tá? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra espíritos e potestades malignas, tá? Então o Espírito ele está nos advertindo a lutar contra o pecado, tá? Contra a idolatria, tá? Contra tudo que nos afasta de Deus. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, tá? Para quem não sabe, o maná, quando o povo de Israel, o povo hebreu saiu do Egito, começou a ir no deserto, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor mandava o maná. E aquele maná era o alimento daquele povo. Então o Senhor estava darei de comer do maná escondido. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o Senhor é o nosso maná, o Senhor é a nossa força. O Senhor ele nos alimenta espiritualmente, tá? Ele nos dá força na hora da luta, na hora da aflição, tá? E darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele a que o recebe. Naquela época em que João escreve Apocalipse, os romanos eles tinham os costumes, tinham jogos, né? E aqueles jogos, os vencedores daqueles jogos, eles recebiam uma pedra branca. E essa pedra servia para quê? Para eles entrarem nas festas de comemoração. Tá? E somente com aquela pedra eles poderiam, só quem tinha aquela pedrinha branca, aquela pedra branca, poderia entrar nessa festa. Isso aqui pode simbolizar também que quando o Senhor fala o que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, uma pedra branca. Ou seja, dar-lhe-ei o direito de entrar nas bordas, na grande festa que haverá nos céus na volta do Senhor Jesus. Só quem tiver essa pedra branca vai poder entrar nas regiões celestiais, vai poder entrar na nova cidade, a Santa Jerusalém. Também tem outro também que vai dizer que naquela época no tribunal também, no tribunal quando alguém era julgado, havia a pedra branca e a preta. E os jurados ficavam lá, tá? Julgando. Se tivesse mais pedra preta, a pessoa era condenada. Era condenada. Se tivesse mais pedras brancas, a pessoa era o quê? Ela era declarada inocente. Ou seja, se você recebia a pedra preta, você era condenado. Se você recebia a pedra branca, você era declarado inocente. E essa pedra branca também pode significar o quê? Se você receber essa pedra branca, você está sendo declarado inocente. Tá? Você está sendo declarado inocente de toda a culpa, de toda a injustiça, de todo o pecado. Você vai ser declarado inocente diante de Deus. E na pedra um novo nome escrito.
A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, nosso Deus, ele trocou o nome de muitas pessoas, tá? A Bíblia vai dizer que trocou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Abrão quer dizer pai exaltado. Quando Deus muda para Abraão, estava dizendo pai de nações. Tá entendendo? Havia um simbolismo, um significado da mudança do nome Jacó para Israel. Jacó, que significa o quê? Ele segura no calcanhar. Enquanto Israel vai dizer o quê? Significa o quê? Ele lutou com Deus, porque Jacó lutou com Deus. E dali o Senhor mudou o nome dele para Israel. Por quê? Porque ele lutou com Deus. Ou seja, esse novo nome vai determinar o que a gente passou, o seu caráter, o que você vivenciou, qual foi a sua luta, qual foi a sua aprovação e como você se comportou diante dessa aprovação. Você está entendendo? Então, esse vai ser o seu novo nome. Amém? Esse foi o estudo de hoje, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido bastante, como eu aprendi, e que o Senhor Jesus venha nos agraciar, tá? Venha nos dar sabedoria e entendimento na sua palavra, para que nós possamos vencer cada dia o nosso gigante, cada dia vencer as armadilhas que Satanás tem aí feito para determinar nossa queda, mas em nome de Jesus, aquele quem Deus abençoa, homem nenhum, ninguém pode amaldiçoar. Então seja uma bênção na presença do Senhor, seja um abençoado na presença do Senhor, e que o Senhor esteja com você para todo sempre. Amém? Fique com Deus.